Capítulo de número 19. Quero louvar a Deus por essa rica oportunidade, externar minha gratidão ao Senhor e também pela vida do nosso pastor Clarismundo, pastor presidente da igreja, por essa honrosa oportunidade e a confiança de fazermos uso deste altar e púlpito para ministrar a palavra de Deus. Eu quero ler alguns versículos. Vamos ler primeiro de Levítico, capítulo 19, só para entendermos o que eu quero compartilhar aqui hoje. Acredito que todos já encontraram. Eu vou ler na versão corrigida, na edição de 2011. A diferença deve ser pouca, porque geralmente a Assembleia usa a edição de 97, né? Capítulo 19, versículo 15. Diz assim a palavra do Senhor: não farás injustiça no juízo, ou no julgamento, né? Não respeitarás o pobre, nem honrarás o poderoso. Com justiça julgarás o teu próximo. Agora Lucas, o Evangelho segundo Lucas escreveu, capítulo 18. Li um texto da lei. Agora vamos para Lucas, rapidamente, capítulo 18, eu quero ler 2 versos, que está inserido aqui em um contexto dessa viúva, né? Mas eu quero compartilhar algo aqui, baseado no versículo 7, vamos ler o 7 e 8, diz assim: e Deus, são palavras de Jesus, e Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a Ele de dia e de noite, ainda que tardio para com eles? Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Só até aqui, irmão. Graças a Deus por essa palavra. Eu li um texto muito conhecido da igreja, principalmente o segundo aqui que nós lemos, do que é o Evangelho de Lucas, que narra nesse começo do capítulo a passagem referente à viúva persistente. Depende muito da epígrafe, como é que está na sua Bíblia, mas eu vou ficar por esse lado aqui, da viúva persistente, muito conhecido da igreja. E nessa noite, em poucas palavras, eu quero compartilhar uma palavra, uma partícula daquilo que Deus colocou no meu coração, de tantas verdades que há no texto. Eu sempre falo que nenhum pregador ele tem a capacidade de esgotar o texto. A palavra de Deus, ela é uma fonte inesgotável. Então eu vou compartilhar uma partícula daquilo que Deus me fez enxergar. Porque se você passar por aqui e fizer uso desse texto, Deus vai lhe dar uma palavra. É assim, né? Que eu entendo. Eu quero pregar sobre Deus fará justiça a favor do seu povo. Baseado nisso aqui que eu li. Deus fará justiça a favor do seu povo. Quem espera a justiça de Deus aqui? Eu vou falar aqui em poucas palavras da justiça do ponto de vista individual, porque Deus faz justiça individualmente para cada um, Ele faz justiça, e do ponto de vista coletivo, que aí essa justiça que Deus vai realizar, é a justiça relacionada à igreja. A igreja.
e que nós também fazemos parte desse contexto, de uma justiça que veremos da parte de Deus, do ponto de vista individual e coletivo. Eu sei que o texto que eu li é um texto difícil de interpretar, isso do ponto de vista da teologia, dos teólogos, e eu vou falar aqui, irmãos, e agradeço a compreensão de uma maneira muito simples. Eu não vou entrar em questão de divergência teológica, mas eu quero entrar no que Deus me fez entender no texto, sem ferir o contexto, baseado nesse tema aqui, da justiça. O conceito sobre justiça, a definição da palavra justiça, eu separei uma definição aqui de tantas, mas eu separei essa porque tem conotação do que eu vou compartilhar aqui baseado no texto. Justiça, ela significa o quê? Ela é o poder de fazer valer o direito de alguém ou de cada um. De uma maneira simples, bem coloquial. A justiça, ela é o poder de fazer valer o direito de alguém ou de cada um. O que é seu e Deus fará justiça. Não importa o que esteja acontecendo, ou quem esteja se levantando, mas é seu, é do seu direito, Deus fará justiça. Você precisa crer nisso aqui. Deus fará justiça, julgará da maneira reta. Se você e eu tivermos com a razão, Deus fará justiça. Você crê nisso aqui? Se você tem razão, Deus fará justiça, julgará em seu favor. E Deus é um reto juiz. É tão verdade isso que a Bíblia diz que quando Jesus vier na segunda vinda dele e implantar o seu reino na terra, ele vai reger as nações com uma reta justiça. No reino de Cristo, ninguém será injustiçado. Aleluia. Aqui sofremos injustiça, passamos por aflições, perseguições, rejeições, somos julgados de uma maneira injusta, mas com Cristo será diferente. Aleluia. Ele vai reger as nações com a reta justiça. O que é seu, que se for do seu direito, é do seu direito, e Deus vai julgar sua causa, e a vitória é certa em nome de Jesus. Então, nesta noite, pelo poder desta palavra, eu creio num Deus que vai julgar aqui causas e fará justiça para vidas aqui hoje, pelo poder da sua palavra. Passei a tarde orando e meditando, e não saía da minha cabeça isso aqui. Eu escolhi o texto de Levítico para entender a questão do julgamento. Eu não me formei em direito aqui, mas vou dar uma palhinha aqui só nessa questão aqui, bem simples. Existe pouca informação de como se funcionava o sistema judicial da Palestina na época de Jesus, e principalmente na época dessa mulher. Tem poucas informações. Segundo o erudito batista John Gill, o primeiro homem na história que escreveu um comentário bíblico da Bíblia, versículo por versículo, de Gênesis até Apocalipse, à mão. Um erudito batista. Segundo os historiadores, foram 16 mil páginas à mão. Ele diz que nesta época aqui, segundo esse historiador e teólogo erudito batista, ele diz que as aldeias da Palestina, as cidades da Palestina, que tinham de 120 homens acima, a quantidade de homens, eram levantados 23 governantes para julgar as causas. 23 para julgar as causas. Quando olhamos para esse texto que todos nós aqui conhecemos, eu estou trazendo à memória aquilo que você sabe, porque eu não sou um pregador de inovação, de enfeitar o pavão. Então,
eu estou dizendo o seguinte: nesse texto aqui, quantos juízes haviam nessa região, nessa aldeia da Palestina? Só tinha um. Então, baseado nessa informação, provavelmente era menos de 120 homens. Então tinha esse juiz para julgar a causa desta mulher. E o curioso é que o caba não valia nada. Para começar. Pensou, doutor Dagmar? Não valia nada o juiz que tinha naquela região. O homem não temia Deus, não respeitava os homens. Então ele estava pouco se lixando para o que era certo ou errado. Essa é a verdade. E esta mulher, que Jesus conta esta parábola com o objetivo de revelar, a importância de orar constantemente e não desfalecer. Esse é o objetivo dessa parábola. Mas ela tem considerações escatológicas. É aí que eu quero entrar com cautela aqui. Mas entendendo o que Jesus quer falar conosco aqui hoje. Tem considerações escatológicas. Porque fala quando o Filho do Homem vier. Aqui é escatologia. Enfim. Então este homem não temia a Deus. E era o que julgava as nações. As pessoas daquela região. E a Bíblia diz que esta mulher não foi somente uma vez que ela recorreu a este juiz para julgar sua causa, porque ela estava sofrendo uma opressão, uma aflição, uma certa aflição pelo adversário, que a Bíblia não dá com clareza com que tipo de coisa ela estava passando. Ela poderia estar perdendo seus bens, a sua casa, porque os homens daquela época eram impiedosos, e principalmente os que se diziam religiosos, os que oravam, os que pregavam, os que ensinavam a respeito do reino. É tão verdade isso, que em Mateus capítulo 23, na altura do versículo 14, Jesus diz assim: ai de vós, escribas e fariseus, que exploram as viúvas. Essa mulher era o quê? Viúva. E ela tinha o quê? Um adversário, certamente um explorador, um aproveitador de uma mulher indefesa. É muito diferente, das leis de hoje, da posição da mulher hoje, com relação àquela época. Então, o texto diz que ela estava sofrendo uma certa opressão, e queria que alguém julgasse a causa dela. Era necessário um homem de autoridade, dentro da lei, que pudesse julgar a causa dela, para ela ser bem sucedida. Ela estava indefesa, além de ser viúva. Que opressão, que perseguição! Mas Jesus deixou claro: ai daqueles que oprimem, que se aproveitam das viúvas. Vocês fariseus. Naquele dia, está lá no texto, o julgamento, a sua punição, a punição de vocês será maior ainda. É brincadeira isso aqui? Está brincando? Vai brincando com a Bíblia. Você que me ouve aqui hoje. E ela está cortando daqui do altar até lá. Todos nós aqui. Deus leva a sério a sua palavra. E Deus faz justiça também. Tem alguém entendendo esse começo? Deus faz justiça. Ia lá e o homem era perverso. Não dava importância para ela. Mas essa mulher era persistente, uma das características dela. Persistente. Ela estava firme no seu objetivo definido. Olha, ela estava firme, focada no seu objetivo definido. Porque ela sabia o que ela queria. Independente das dificuldades que ela encontrou, da circunstância difícil que ela se deparava, ela estava o quê? Firme. No seu foco, no seu propósito. Deus faz justiça para aqueles que estão focados em um objetivo definido. Vá aguardando. E lá, esse juiz ficou incomodado, diz a Bíblia. Ele se incomodou. O texto de Levítico fala o seguinte: Deus é tão justo, irmão, que Ele não passa a mão na cabeça de pobre e nem de rico. É bom saber disso, tá? Não é de coitadinho ou de pomposudo, Quase não toca no chão quando está caminhando. Está pensando que Deus vai passar a mão na sua cabeça?
Não. A lei diz o que lá? Em Levítico diz: quando fores fazer um julgamento, se for pobre, não favoreça o pobre, porque ele é pobre. É isso que o texto está dizendo. E se for um rico, um de uma posição social diferenciada, um doutor, também não favoreça ele. Mas julgue com justiça. O que é do rico é do rico, o que é do pobre é do pobre. Deus é justo. Tem alguém entendendo isso aqui? Não adianta você querer dos outros. Não adianta querer passar a perna não, meu irmão. Porque se essa mulher, se esse homem for um temente a Deus, ele verá a justiça. Meu Deus. Oh Jesus. Eu sinto a presença do Espírito Santo aqui. Você verá a justiça de Deus em seu favor. Deixa se levantar. Ela no trabalho, deixa ela se levantar. Deixa ele se levantar contra você. A injustiça é em qualquer ambiente, meu irmão. É dentro da igreja, é fora da igreja, é no trabalho, é na escola, na faculdade. Onde você for, você vai encontrar adversário. Mas se você persistir, se você persistir no seu propósito, se você estiver focado no seu objetivo, se você tiver uma meta definida, se prepare que você vai ver a justiça de Deus. Porque Deus não vai passar a mão na cabeça de ninguém. Deus é justo. Não vai ter um jeitinho não. Na terra tem jeitinho, né? Como diz a linguagem, bem no coloquial. Na terra tem jeitinho, mas com Deus não tem jeitinho não. Oh Espírito Santo, oh Rabacandarai. Não tem, meu irmão. O jeitinho, sabe o que é com Deus? É oração. Se ela ou ele está lhe aborrecendo, lhe perseguindo, não vá pelo mesmo caminho dela não, tá? Não use alguém para ser um intermediário não. O seu caminho é a justiça de Deus. Estou pregando para gente que está aqui, porque Deus falou comigo. Não procure alternativa diferente não, a não ser essa. Você quer ver a justiça de Deus? Coloca o seu joelho no chão. Porque Deus vai entrar com providência. Se Ele quer puxar o seu tapete, se prepare que o dele Deus já puxou, faz tempo. É só você ficar firme. E ela vai. A justiça de Deus. Essa mulher insistiu tanto que o que é que diz o texto? Que ela alcançou a vitória. Vamos sintetizar aqui para ficar no foco da justiça também coletiva. Alcançou a vitória. Eu quero ler um texto com o irmão. Eu quero pedir para o irmão, coloca aqui no telão, por favor. Apocalipse capítulo 6. Vamos ler isso aqui. Enquanto ele vai jogar na tela, vamos ler Lucas 18, 7 aqui. Ele vai jogar Apocalipse, mas eu quero ler o 7 que nós lemos aqui para a gente ver uma coisa. Olha o que diz o 7. E Deus não fará justiça aos seus escolhidos? Quem é o escolhido de Deus? A igreja. É a igreja, meu irmão. Vamos lá. E Deus não fará justiça aos escolhidos que clamam a Ele de dia e de noite, ainda que tardio para com eles? Ou seja, é como se dissesse assim no texto: Deus está demorando para responder? Deus está demorando para fazer justiça? Será que Deus está retardando a sua justiça? É como se dissesse assim no texto. Aos seus escolhidos que clamam a Ele, Deus não responderá, não fará justiça? Existe aqui um contraste entre o juiz e Deus. Aí Jesus fala: se esse homem justo julgou a causa dessa mulher, e Deus, que é justo, julgará a sua? Você crê nisso aqui? Aí ele faz uma pergunta: será que Deus está demorando para julgar? Veja o que diz aqui Apocalipse capítulo 6. Eu vou ler aqui, porque lá eu estou com dificuldade para enxergar, viu? Apocalipse 6, versículo 9. Veja só. Ainda nessa questão do clamor, se Deus faz justiça. E havendo aberto o quinto selo, a visão de João, vi debaixo do altar as almas do que foram mortos por amor da palavra de Deus e por amor do testemunho que deram. 10.
E clamavam, eles gritavam, as almas gritavam debaixo do altar. E clamavam com grande voz, dizendo: até quando, ó verdadeiro e santo dominador, não julgas e vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? 11. E cada um foi dado uma comprida veste, e foi-lhe dito que repousasse ainda um pouco de tempo, até que também se completasse o número de seus conservos e irmãos, que haviam de ser mortos como eles foram. O 10, volta aqui só o 10, o 11 aliás. É o 10, isso, é o 10, perdão irmão. Ó, eles clamavam, e disse aqui: não, até quando, dominador? Não julgas e vingas o nosso sangue que habitam sobre a terra? Não vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Eles estavam pedindo justiça, porque a palavra aqui, justiça, nesse contexto aqui, no termo significa punição, vingança. É Deus que vai intervir. É Deus que julgará, é Deus que vingará por nós. A igreja vai ver a justiça de Deus quando Jesus vier para punir os ímpios. Deus julga em favor do seu povo. As almas estavam clamando, querendo ver quando vai fazer justiça. Mas ele disse: no tempo certo. Deus não demora, meu irmão. Existe um tempo para vermos a justiça de Deus. Você verá a justiça de Deus, está chegando a hora. Porque quando o texto diz assim: depressa, depressa. No versículo 8: digo-vos que depressa lhe farás justiça. Depressa quer dizer rapidamente, velozmente, diz o texto no original. Depressa, e Deus faz justiça depressa. É tão verdade isso, porque quando a justiça de Deus aqui, do ponto de vista coletivo, da sua vinda, onde a igreja verá a justiça de Deus, em 2 Pedro capítulo 3, versículo 9, o texto diz assim: eis que Deus não retarda a sua promessa, mesmo que alguns tenham por tardia, mas Ele é longânimo para convosco, não querendo que alguns não se percam, mas que se arrependam. Então Deus não demora, meu irmão. É depressa que Ele vem. Deus não retarda, mas depressa Ele vai agir. No tempo certo Deus vai julgar, e você verá a resposta de Deus sobre essa causa. Tem que crer, tem que confiar. Está lá em Apocalipse, mas a parte do contexto fala: o povo estava clamando. Para que eu veja a justiça de Deus do ponto de vista individual, tem que ter clamor. Tem que ter clamor. É tão verdade isso, todo mundo conhece em Mateus capítulo 10, versículo 47, quando o Bartimeu ouve falar que Jesus estava passando ali, o que foi que ele fez? Ele clamou, ele gritou, ele disse: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E as pessoas diziam ao redor: cale sua boca, não incomoda o mestre. Mas o texto diz que ele continuava clamando. Você quer ver a justiça? Parece que está demorando, não importa. Enquanto o tempo passa, você clama. Nós clamamos, nós buscamos a Deus em oração. Clamar é gritar, é orar em voz alta. Não é que você vai ficar gritando na sua casa, mas é orar do fundo da sua alma, expressar tudo que você sente. Mas ele insistiu. Aí disseram: tem bom ânimo, o mestre te chama. Quando Jesus chegou para ele, ele disse assim para o Bartimeu: o que você quer, Bartimeu? Que eu tenha vista, eu quero ver. Aleluia. E ele passou a enxergar. Deus ouviu o seu clamor. E o texto diz aqui que Jesus também ouvirá. Deus, o Pai, ouvirá o clamor do seu povo. Ele não retarda, Ele não está demorando. Você verá a justiça de Deus. Veremos aqui nesta terra, e veremos como a igreja,
a justiça, porque a igreja de Cristo, meu irmão, isso aqui é escatológico, a igreja de Cristo vem sofrendo, vem desde a igreja primitiva para cá, vem padecendo, vem sendo mortos, e vai chegar o número que vai se completar, mortos por causa da fé, mortos por causa da palavra, humilhados, rejeitados, perseguidos, não importa, chegará uma hora que veremos a justiça de Deus. Aleluia! Deus fará justiça pela sua igreja, em favor da sua igreja. Naquele grande dia, o povo dele vai ver a justiça, ou seja, a vingança, que é o termo original, a punição. Não importa se está doendo, se está difícil, se está passando por aflição, se está passando por luta, eu quero dizer para você, depressa Jesus fará justiça. Tem alguém que recebe essa palavra? Vamos lá caminhar para o fim. Deus fará justiça. Deixa eu dar mais um exemplo do clamor. Aquela mulher que tinha a filha endemoniada, quando Jesus chega na região de Tiro e Sidom, lá em Mateus capítulo 15, na altura do versículo 25, ela vem gritando, ela clama: Jesus, tem misericórdia de mim, porque a minha filha está endemoniada. Ela vem pedindo. O texto diz, segundo a narração de Mateus, que Jesus não falou nada e continuou caminhando, mas ela estava atrás. Aqui eu entendo, contextualizando aqui para nós, entendo o seguinte: tem momento que você está clamando pela justiça de Deus, pela uma resposta de Deus, e Ele está no silêncio, mas não significa que Deus não está ouvindo o seu clamor. Tem alguém entendendo isso aqui? Você está entendendo isso aqui? Ela gritou, ela falou, e ele nada falou, diz o texto. Mas ela não parou, porque quem clama não desiste. Quem clama não para. Quem clama continua até ver, até ter a resposta, até contemplar a justiça. Quando ela vai clamando, Jesus resolve conversar com ela e diz assim: filha, não é justo eu pegar o pão e dar o pão dos filhos e dar para os cachorrinhos. Essa mulher é tão inteligente, tem discernimento, e ela entende o que Jesus fala, que sabe da sua posição, e diz assim: eu sei, Senhor, eu concordo contigo, o Senhor tem razão. Não é justo pegar o pão dos filhos e dar para os cachorrinhos. Mas também eu quero dizer para ti, que também os cachorrinhos comem da migalha que cai da mesa do seu Senhor. Que sabedoria! Que discernimento, que entendimento ela tem da palavra! Quando Jesus ouve isso desta mulher, ele se maravilha e diz assim: mulher, por esta palavra a tua filha já está liberta. Por esta palavra, está escrito isso em Mateus capítulo 7, versículo 29. Aí eu vou para a narração de Marcos, que é interessante. Marcos 7, 29, diz o texto assim: por essa palavra o demônio foi embora. Isso é justiça de Deus, meu irmão. Quem clama, vê resposta do Senhor. Quem persiste, quem persevera, independente da circunstância, mas quem marcha, quem continua, vai contemplar a resposta de Deus. Ela alcançou a justiça. Ela viu o entendimento dela. Não vou pregar na história dela não, mas ela teve a resposta. Agora eu quero destacar aqui uma coisa interessante. Vamos para o versículo 8 aqui. Vou terminar aqui, olha. Veja só, olha o que Jesus fala aqui. Digo-vos, Lucas 18, 8. Digo-vos que depressa lhe fará justiça. Ponto. Já falamos essa parte. Vamos para a parte B do texto. São 3 partes aqui. Vamos para a B. Na minha tradução, respeitando vírgula e ponto. Olha o que vai dizer aqui. Quando, porém, vier o Filho do Homem, ele vem. Escatologia. Ele vem. Isso aqui vai se cumprir, o segundo advento dele, vírgula. Porventura achará fé na terra? Ele faz uma pergunta. Isso aqui está dentro do contexto. Ele não dá esta palavra fora desse contexto quando ele conta a parábola. A parábola revela uma oração que não pode desfalecer. A perseverança na oração e sem desfalecer. Contextualizando isso, a palavra fé aqui tem uma coisa engraçada, que no grego significa comprometimento. No original, pits é a palavra fé. E quer dizer aqui, comprometimento, dedicação, cristianismo. O que é que eu entendo aqui? Baseado, sem questão teológica aqui, só no significado da palavra e no que Jesus diz dentro do contexto. Ele está dizendo, quando o Filho do Homem vier, vai encontrar fé na terra?
Fé em quem? Nos homens. Se a palavra fé é comprometimento desse contexto, dedicação, quando naquele dia ele vier, terá um povo comprometido com a palavra? É isso. Terá um povo dedicado na palavra? Cristão? Comprometido? O que é que abre assim aqui um parênteses? Sabe o que? Aqui me revela no passado tempo, no fim dos tempos, um declínio espiritual, moral e espiritual, além de perseguição. Declínio moral e espiritual estão acontecendo nos nossos dias. Quando o Filho do Homem vier, quando o arrebatamento da igreja acontecer, vai encontrar fé no nosso coração? Vai nos achar, vai nos encontrar dedicados, comprometidos com a palavra? Comprometidos? Será que eu estou comprometido com a palavra de Deus? Firmado na palavra de Deus? Porque o primeiro encontro aqui, eu classifico como arrebatamento da igreja. É isso que nós pregamos, principalmente os pentecostais, pregamos o arrebatamento, cremos no arrebatamento. Cremos que Jesus vai levar um povo santo, separado. E aqui, irmãos, contextualizando aqui para nossos dias, estamos comprometidos com a palavra? Dedicados? Orabacandarai, churabacandarabás. Por que você diz isso, irmão Will? Primeiro pelo significado, segundo pelo contexto bíblico. Por favor, meu irmão, coloca aqui no telão. Isso aqui tem que ler porque é gostoso. Tem que ler no telão mesmo para todo mundo ver comigo. Vamos colocar aqui 2 Timóteo capítulo 3. Rapidamente, por favor. 2 Timóteo capítulo 3, versículo 1. Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos. Por favor. Porque haverá homens amantes de si mesmo, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e a mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus. Isso está acontecendo nos nossos dias, não estão? Oh Espírito de Deus, quando o arrebatamento da igreja acontecer, teremos que tipo de fé? Que fé? Estamos comprometidos? Porque é fácil pregar que Deus dá chave de carro, e eu creio que dá, porque se não for Deus, ninguém dá. Mas tem que estar comprometido. Meu Deus. Não vou nem falar sobre isso aqui, porque o texto já diz por si só. Vamos ler mais um aqui que está gostoso esse negócio. Judas, capítulo 1, que só tem um mesmo. Judas, 18 e 19. Por favor, meu irmão, coloca aqui no telão. Coloca aqui no telão. Porque hoje eu tenho que sair daqui compromissado com o Evangelho. Firmado na palavra de Deus. Arrependido de todos os meus pecados e viver na palavra de Deus. Olha aqui, os quais vos diziam que no último tempo, tudo falando no fim, tudo falando do fim, é o tempo que nós vivemos. Irmão, segura aí, deixa aqui. Quando foi que começou os últimos dias? Você sabe disso? Quando foi? Quando o Pentecostes aconteceu. Joel disse, nos últimos dias derramarei do meu espírito. Os últimos dias começaram desde a igreja primitiva, lá do dia de Pentecoste, até hoje estamos nos últimos dias. Até hoje! Porque para Deus um dia pode ser 1000 anos. Do dia de Pentecostes até hoje, estamos vivendo os últimos dias. Acontecia isso naquela época e acontece hoje. Só que tem uma diferença. Você vai ver por que eu digo. Vamos lá. Diziam que no último tempo haveriam escarnecedores que andariam segundo as suas ímpias concupiscências. Estes são os que causam divisões sensuais que não têm o espírito. Está em nosso meio, meu irmão.
Pessoas que dividem a igreja. E quando ele escreve isso aqui, escreve para a igreja. Que divide a igreja. Mas divide para quê? Racha a igreja para quê? Para o seu próprio interesse. Tem o Espírito Santo, cabra desse? É isso que Deus está falando na sua palavra. Espírito com a letra maiúscula. Ele tem o Espírito Santo. Está acontecendo nos nossos dias. E estamos vivendo o tempo do fim. E onde está a nossa fé? Estamos comprometidos? Vamos finalizar. Você tem alguns minutos aqui. Mateus 24:12 diz uma coisa interessante. E nos últimos dias, ou naqueles dias, como queira falar, o amor de muitos, né? Porque a iniquidade se multiplicará e o amor de muitos se esfriará. E quando o amor se esfria, manifesta essas coisas que nós lemos aqui, meu irmão. O fruto da carne. Porque eu vou dizer uma coisa para você. Tem gente confundindo. Quem rouba, quem mata, não é o diabo. Não. Porque as obras, ela é do diabo ou da carne? Da carne. Certo? Vamos lá entender isso aqui. Mas o diabo tem legalidade quando andamos nas obras da carne. É diferente. Efésios capítulo 4, versículo 27. O texto é claro. Não deis lugar ao diabo. O diabo atua quando o homem dá legalidade. É assim. São características do diabo, tudo isso é claro que são. Mas ele age quando o homem dá legalidade, irmão. O pecado entrou. Por que o pecado entrou no mundo? Foi por causa do diabo ou por causa do homem? Do homem que desobedeceu. Deus deu a responsabilidade a Adão. Aí eu vejo muita gente colocando tudo é Satanás. Tudo é o diabo. Mas a responsabilidade é minha e sua. É nossa. Porque quando Adão pecou, aí Deus chamou ele para conversar. Deus não foi conversar com o diabo não, meu irmão. Deus foi conversar com Adão. Quem mandou você comer esse fruto, Adão? Eu não disse você que vai comer. Nada tinha acontecido na terra quando Eva pecou. Nada. Porque a autoridade estava sobre o homem. Quando ele come, tudo acontece. Aí Deus chama ele para uma conversa. Mas foi a mulher que tu me deste. Mas não, a responsabilidade é sua. Ela tem a parcela dela, mas a responsabilidade é sua. Porque nós somos assim, meu irmão. Quando acontece algo na nossa vida, gostamos de atribuir. Não assumimos a responsabilidade. Mas no céu não tem como fugir. Tem alguém entendendo essa palavra? Você quer ver a justiça de Deus? Continua clamando, continua firme, porque chegará uma hora que Deus entrará com providência, e chegará uma hora que o céu vai se abrir, e quando Ele vier, nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados, e subiremos com aqueles que já morreram, porque vão ressuscitar, serão transformados, e juntos se encontraremos com o Senhor nos ares, e veremos a sua justiça. Aleluia! Ai, Jesus, está gostoso. Kamacharabacalabai. A igreja de pé, por favor. As horas se foi. Eu quero fazer uma oração. Meu Deus. Xandecandarassuribicalabá. Oh Espírito Santo. O último ponto é esse aqui que eu vou falar. De pé já porque eu vou orar. Me dá 2 minutos ou 5. O que é que nós aprendemos dessa mulher de tantas verdades? A sua persistência na oração e o seu compromisso definido com o seu propósito, com o seu alvo, com o seu objetivo.